não tenho nada pra dizer. Você parece no momento até saber o quanto eu estou sofrendo. Vem, veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui, sentir seu coração me amando. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você perto de mim e o meu coração contente. Não nos perderemos, não te esquecerei. Você é minha vida, tudo que sonhei e quis para mim um dia. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Boa noite, meus amigos da casa de Tio Ormindo. É um enorme prazer estar nessa noite com vocês para falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, gozando de boa saúde e com o seu cartão de vacina completo com as 4 doses. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite formulado para ministrar essa palestra e dizer que estou bastante lisonjeada com o mesmo. Gostaria também de enviar um abraço fraterno para a nossa presidente Diana e um beijo no coração de cada um de vocês. Feito isso, passamos para a nossa prece inicial antes de iniciarmos a nossa palestra. Aqueles que quiserem podem fechar os olhos. Divino amigo Jesus, espíritos amigos, trabalhadores do bem, do amor e da verdade, que aqui já se encontram conosco, solicitamos
o amparo e o contributo para que essa palestra possa fluir e todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, fruirmos das benesses espirituais, para que possa nos fortalecer a cada dia e assim prosseguirmos intimoratos em busca de um porvir de luz e de amor, pois, Senhor, estaremos fortalecidos para enfrentarmos as intempéries, os calhaus, as vicissitudes e as aflições que aparecerão em nossas vidas, mas teremos forças para prosseguirmos adiante e confiantes, porque tudo passa. E a tempestade não é permanente. Ela vai passar e o sol brilhará em nossas vidas, nos impulsionando a seguir adiante, iluminados e radiantes. Sede conosco, Mestre amado, hoje, agora e por todo sempre. E assim seja. Bem, meus amados, hoje vamos falar do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do Cristo Consolador. O Cristo que nos impulsiona, o Cristo que nos incentiva, o Cristo que segura na nossa mão e diz: siga adiante, irmão amado, porque Deus, o nosso Pai, está conosco, nos assistindo, nos intuindo e nos amparando, para que nunca desistamos. E tanto é verdade que o Cristo asseverou: vinde a mim, vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Uma das características mais marcantes da presença de Jesus, quando esteve entre nós, trazendo e exemplificando o seu evangelho, foi, sem dúvida, o caráter consolador da sua ação. Aceitando a designação de mestre, dedicou-se à sua missão de esclarecimento e assistência, orientação e amparo, revelando-se assim como guia e modelo para a humanidade, convidando todos os homens a buscá-lo, sem distinção de credo, de raça, de cor ou de condição social. Ele oferece a recompensa do alívio para os aflitos e sobrecarregados, quando assevera: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Na fase de incerteza, meus amados, de insegurança e de violência em que o mundo atravessa, Jesus descortina à nossa frente um caminho de paz e renovação. Revela que somos seres imortais, em constante processo de aprimoramento moral e espiritual. Confirma os mandamentos da lei de Deus anunciados a Moisés, mostrando, porém, a sua misericórdia. Coloca em prática o amor no seu sentido mais elevado, que consistem em fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Ele cura cego, aleijados, liberta os sofredores de processos obsessivos, tolera a agressividade humana, pratica, enfim, a caridade no seu sentido mais amplo, que é
benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Entretanto, para que ocorra o alívio que ele oferece, é necessário, meus amados, colocar em prática os seus ensinamentos, que são verdadeiros resumos das leis de Deus, as quais dão sentido à nossa existência, bem como carregar o fardo leve das boas ações que se caracterizam pelo exercício do amor e decorre da vivência dessas mesmas leis explicitadas e exemplificadas no Evangelho. Em dezembro, quando se comemora o nascimento de Jesus, a meditação em torno dos seus ensinos e a aceitação do convite para ir até ele pode representar não apenas o alívio para nossas dores, mas também o encontro de um caminho novo. Caminho este que nos liberta. E é o início de uma jornada que nos felicitará para sempre. Jesus nos convida a procurá-lo e ele nos aliviará. Não significa, meus amados, que irá nos curar imediatamente, porque nós somos bons imediatistas. A gente pede e já quer de imediato. E esquecemos que não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Nem nos livra de toda e qualquer circunstância, mas ele irá nos aliviar dos momentos difíceis de provações. Como Cristo Consolador nos alivia das provações. Como Cristo nos alivia? Como? Jesus nos alivia ao nos oferecer o seu jugo, o seu fardo. Podemos nos perguntar, qual é o jugo? O fardo de Jesus. E por que é mais leve? Muitas vezes, meus amados, nós carregamos um peso enorme, enquanto o jugo das leis divinas é a lei de amor. E nos é oferecida a brandura para aliviar nossos corações. E nós encontramos nos ensinamentos do Cristo o remédio para qualquer sofrimento. Quando passamos a seguir o caminho das leis de Deus, que, como é sabido por todos nós, são leis imutáveis, nossas almas repousam, pois basta seguir este caminho que alcançaremos os resultados da vontade de Deus, nosso Pai. Então, ao aceitar o fardo leve, precisamos nos livrar, meus amados, daquilo que nos desgasta. Daquilo que nos desgasta, que é orgulho, vaidade, egoísmo, tudo isso nos desgasta. Na primeira revelação, na época de Moisés, estávamos muito ligados aos instintos. Instintos estes que precisávamos para sanar as nossas necessidades. Na segunda revelação, que é a de Jesus, ainda não estávamos tão desenvolvidos tecnologicamente, porém estávamos moralmente avançados o suficiente para receber esta boa nova. Há 2000 anos já não éramos tão dependentes dos instintos para nossa sobrevivência. Então,
Jesus nos convida a não nos preocuparmos tanto com o que comer, com o que vestir e onde morar. Jesus nos convida a aceitar as leis divinas nos momentos de dor e sofrimento, considerando que Deus é paz e amor. Deus é paz e amor. E que o amor rege o universo. A solução dos problemas está na fé verdadeira de sua justiça e bondade soberana. Está na prática, meus amados, desse amor, onde quer que estivermos, a quem quer que seja, a todo momento de nossa existência. Resume-se a frase: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Lei de justiça e misericórdia. Para complementar o assunto do Cristo Consolador, trarei o capítulo Convite ao Estudo do livro A Luz do Consolador, da médium Ivone Pereira. Este capítulo inicia citando o último item do capítulo, o Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo. No relato, e lá se encontra, uma simpatizante do Espiritismo conta que, para tratar a mãe doente, recorreu ao Espiritismo e que a sua mãe melhorou depois disso, não necessitando mais de cadeira de rodas, apenas de muletas. Mas a senhora não ficou totalmente curada. Esta mulher diz que conhece outras pessoas que foram curadas totalmente e que Jesus prometeu curar a todos os que recorressem a ele. E aí pergunta: há no céu pessoas mais preferidas que outras? Na resposta dos espíritos é dito que o mundo espiritual é dirigido pela lei de justiça e misericórdia. Tudo que você angaria no mundo espiritual é pelos seus méritos. Lá não tem QI no sentido de quem indicou. Não, você ocupa os lugares devido ao seu merecimento, devido às suas escolhas acertadas, bondosas, ao amor que você espalhou, ao amor que você doou. Quantos você cuidou, ajudou, abraçou, sorriu, contribuiu para a elevação daquele ser? É assim que a gente angaria o nosso lugar. Então, na resposta dada pelos espíritos, é dito que o mundo espiritual é dirigido pela lei de justiça e misericórdia. E se em um ano de terapia espiritual a cura não foi completa, é porque a cura completa depende dela mesma, ou seja, dependia da mãe dessa senhora, progredindo moral e espiritualmente, pois trata-se de uma provação para expurgar o que possa ter sido feito em existências anteriores ou em existência atual. Sobre a tal promessa de Jesus para curar a todos, é respondido que Jesus apenas prometeu aliviar as dores. A cura depende de cada um de nós. E o Cristo asseverava: vá, tua fé te curou, vá e não voltes a pecar. Ele, quando curava, dizia assim: o prometido alívio foi dado à mãe dessa senhora, visto que antes a mãe estava em cadeira de rodas e passou a conseguir andar em muletas. E isso, meus amados, já é um avanço. Impede ressaltar que o fardo do Senhor
é cumprir os deveres exigidos pela doutrina, conhecer e praticar o amor e a caridade. Assim, encontraremos repouso para nossas almas, encontraremos a paz e assim cessará o sofrimento. Quando estivermos em dúvida, oremos sinceramente, que Jesus nos aliviará. A mensagem virá através de uma mensagem, através de um amigo que chega e nos fala algo, através do canto do passarinho. Vai ter sempre a resposta. Basta sabermos interpretar e esperar. É isso, meus amados. O Cristo Consolador importa considerar que Jesus não foi um filósofo, nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual, na direção das coletividades terrícolas. Ele foi o enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto ao rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria. Cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Ele é o diretor angélico desse orbe. Seu coração não desdenhou e permanece diretamente entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas, de Mateus. Tais ideias são condizentes com outras existentes em O Livro dos Espíritos, na questão 625, em que os orientadores da codificação espírita informa ser Jesus o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Sendo assim, ainda que não tenhamos noção exata, meus amados, da dimensão espiritual de Jesus, da sua missão e do que ele representa para a humanidade terrestre, é necessário, como medida de prudência e de fé, seguir as orientações e esclarecimentos prestados pelo próprio Jesus e pelos benfeitores espirituais a respeito do Mestre ao longo dos séculos. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens daquela época. Por isso, meus amados, que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. A base da sua doutrina. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão toda a lei e os profetas. Por estas palavras, meus amados, o céu e a terra não passarão sem que esteja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer
que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desdobramentos e consequências. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse que nós estamos aqui comentando, o Cristo Consolador, Allan Kardec discorre sobre a importância de aceitarmos o jugo do Cristo e a necessidade de envidarmos todos os esforços para entender e praticar, a sua mensagem imortal. Esclarece também, meus amados, que este entendimento pode ser realizado por meio dos ensinos espíritas, uma vez que o Espiritismo é o consolador prometido, pois Jesus é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance, Em outro momento, afirma o codificador, são chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se para que se realize os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça sem lutas. Não, aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas, meus amados. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos. E aí eles se dedicarão a uma ciência que lhe dará a chave da vida futura, meus amados, e lhes abre as portas da felicidade eterna, que é o jugo do Cristo. Em geral, a mensagem cristã é aceita e admirada no mundo inteiro. Raros são os povos, sobretudo os do Ocidente, que não reconhecem o elevado teor moral do Evangelho. Entretanto, este fato está longe de os fazer submissos ao jugo do Cristo e de colocar em prática os seus ensinamentos. Aliás, é preciso entender o verdadeiro sentido da expressão jugo do Cristo. Significa o auxílio concedido pelo Senhor para nos conduzir ao caminho da verdadeira liberdade e felicidade, meus amados. Não se refere a uma imposição ou subjugação. Não se refere. Como erroneamente foi interpretada no passado, diametralmente oposta ao sentido desses ensinos de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobre o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve, conforme asseverou Mateus. E eu já havia falado anteriormente. Dessa forma, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontra sua consolação na fé e no futuro, na confiança e na justiça de Deus. O Cristo veio ensinar aos homens sobre aquele, ao contrário, que nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida
as aflições, meus amados, caem com todo o seu peso. E nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas este jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Vemos então, meus amados, que é sempre de âmbito individual a decisão de transformar-se para melhor. Cada pessoa, com os recursos de que dispõe, onde e como viva, tem condição de renovar-se espiritualmente. Tem condição. Libertando do ciclo vicioso de erros e acertos, determinado pela lei de causa e efeito. É preciso, portanto, trabalhar à vontade e empenhar-se no próprio esforço evolutivo. O crente escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim, Senhor, quão difícil, meus amados, não é ir para ele. Aqui, as palavras do mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiados fortes. A lei assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, meus amados, o cárcere do desânimo isola o espírito. Através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida. Mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com eles, meus amados, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Não há dúvidas, meus amados, de que o processo de melhoria espiritual é árduo, especialmente quando se aplica a espíritos seriamente comprometidos com a lei de Deus. Os recursos divinos, contudo, são inesgotáveis. E com eles podemos imprimir nova direção à existência. As provações, portanto, nesse aspecto, se revelam como oportunidades de aprendizado, que, se bem aproveitadas, impulsionam o progresso individual e coletivo. Por outro lado, meus amados, é sempre bom ter em mente que o crescimento espiritual não acontece apenas pelas trilhas da dor, mas também pelo exercício do amor, como ensina o apóstolo Paulo em sua primeira epístola. Acima de tudo, cultivai com todo ardor
o amor mútuo, porque o amor cobre a multidão de pecados. Paulo, primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, Bíblia de Jerusalém. Nunca é demais, pois, meus amados, nos manter atentos a estas orientações. Através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. Agora que essa doutrina bendita, que é a doutrina espírita, nos revela por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso que saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de qualquer demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, meus amados, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração. Portanto, o Consolador prometido por Jesus antes da crucificação, no momento da última ceia de Jesus, com os apóstolos e discípulos, ele promete enviar outro Consolador, denominando-o de Espírito de verdade. Esse Consolador só virá no futuro, quando a humanidade estiver mais esclarecida. As seguintes palavras de Jesus expressam a sua promessa: se me amais, observai os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Paráclito, ou seja, Espírito de verdade, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode acolher, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco. Não vos deixarei órfãos, eu irei a vós. João, capítulo 14, versículo 15 e 18. Por sua vez, acrescenta Kardec: o Espiritismo vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse por parábolas, meus amados. Disse o Cristo: ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos, e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Ninguém sofre por acaso, tudo tem uma razão de si. Em outras palavras, não basta relembrar os ensinamentos proferidos por Jesus, mas entendê-los plenamente, sem as limitações da linguagem literal ou simbólica comum dos textos evangélicos. O primeiro Consolador é, obviamente, o próprio Evangelho. O outro, o Consolador prometido, é o Espiritismo, assim entendido porque revive as lições evangélicas na forma como Cristo ensinou, livres de dogmas e normas teológicas, e também por esclarecê-las em espírito e verdade. Percebe-se, então, que o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio dar cumprimento às profecias que havia anunciado o seu advento. Sua autoridade, meus amados, decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar aos homens
que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Veio ensinar-lhe o caminho que conduz a esse reino. O caminho que conduz a esse reino. Os meios deles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, meus amados, ele não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para apanhar o sentido oculto de certas palavras suas, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave a essas ideias. Não podia surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. Contudo, para compreendermos integralmente a mensagem de Jesus, devemos aprender a decodificá-la. Precisamos, para tanto, de uma chave. Esta chave, meus amados, é a doutrina espírita. Jesus, o mestre. Kardec, o professor. Jesus, a porta. Kardec, a chave. Como afirmou o benfeitor Emmanuel. Assim, conclui Allan Kardec, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. E por que está na terra? Eu vou repetir. Fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Qual o sentido da minha vida? Eu preciso buscar esse sentido. Eu preciso deixar esse sentido fluir para que eu possa trabalhar e me melhorar a cada dia. Ou seja, meus amados, um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muita paz. Paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças,
pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, de um mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pela justiça, a liberdade, paz pela paz. Muita paz a todos vocês.